Fala galera, continuando aqui na pegada dos estudos, você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, aqui é o canal certo, aqui é o local, aqui é o ponto que você vai gabaritar, ó, juntamente com o professor Adriano aqui no canal Historiografando. Força Guerreiro, bora pra cima, gente. Ah, professor, mas não tem nem previsão desse edital sair. Quem estuda com o edital lançado é quem tá pedindo para ser reprovado. Tem até essa rimazinha, né? Bora começar, bora focar. O assunto de história, ele é bem complexo. São 3 histórias para você estudar, são 3 geografias para você estudar. História geral, história do Brasil e história regional, ou seja, do estado. Então, com o canal Historiografando, a preparação, ó, já vem de longas datas. O vídeo anterior, se você não assistiu, aqui na descrição eu estarei deixando ele para vocês. Não assista esse vídeo aqui se você tem o intuito de estudar para esse concurso sem ver o vídeo que vai estar, o link na descrição. É só você copiar, colar no navegador e ó, partir para cima e estudar com afinco e com determinação e força. Deixa eu pegar aqui meu pincel, que hoje nós iremos falar sobre uma população específica. Lá são várias, né, minha galera? Lá são várias, sumérios, os hititas. Então vamos começar gradualmente, pouquinho por pouquinho, para não confundir vocês. Então se você está nos acompanhando lá na plataforma fechada do canal Historiografando, tá lá o material de apoio, baixa, imprime, se você pode imprimir, se você pode... e fazer essa maestria da impressão nesse momento tão delicado, né? Então faça isso também. Você que está pelo YouTube, vai notar, tá, gente? Vai notar tudo o que você precisa para gabaritar. Não tem preguiça não, viu? Vamos notar. Olha, hoje nós iremos falar sobre os sumérios. A nossa aula de hoje é dedicada a sumérios, para esses povos aqui, ó. Os povos sumérios, ok? Sumérios. Então, quais são as características desse povo? Você lembra que lá na aula passada eu coloquei aqui, ó, os hititas, sumérios, os babilônios, lembra só? E aqui na frente eu coloquei as organizações que vocês vão se preparar. O que é necessário ter aquele roteirinho de 3 pontos, a organização, né? Política, sociedade, economia, é isso que você vai precisar saber para gabaritar qualquer questão do que eu coloquei aqui. A listazinha dos sumérios, os hititas, os babilônios, os caldeus, lembra lá, né, gente? Isso aí eu acho que vocês não esqueceram. Quem assistiu, assista. Quem não assistiu, gente, tá perdendo demais, tá ok? Então, os sumérios, não me interessa aqui a data, pessoal, os 4.000 anos antes de Cristo, não me interessa isso aqui, ó, vou marcar um X aqui em cima, tá? Ou 1900, como muitos até falam assim em alguns livros didáticos antes de Cristo, não me interessa isso. Já disse para vocês, a banca, principalmente a banca que já tem tradição de realizar concurso aqui no estado de Alagoas, é CESP. Ela jamais vai fazer uma pergunta dessa aqui para vocês. Então não caiam nessa onda, tá ok? Então, gente, os sumérios foram os povos que eles começaram, digamos assim, né, a construir as suas primeiras cidades. Então foi nos pântanos da antiga Suméria, sumérios, preste bem atenção aqui, ó, da antiga Suméria, que surgiram as primeiras cidades. As primeiras cidades conhecidas na região da Mesopotâmia. Então, região aqui, professor, Mesopotâmia. Então foi nos pântanos da Suméria, certo? Justamente nos pântanos da Suméria que começaram-se a surgir o quê? As primeiras cidades. As primeiras cidades conhecidas na região da Mesopotâmia. Quais eram essas cidades, professor Adriano? Somente um UR, tá? Se pronuncia assim, Uruk. A pronúncia deve ser essa, tá, pessoal? Pronúncia Uruk. Por que eu digo deve ser? Porque cada um não tem a obrigação de estar pegando a nomenclatura do que não é nosso. O português ele é muito complexo, então só basta o português para nos dar tanto trabalho. Aí você aprender a nomenclatura na língua sumeriana, se é Uruk, eu chamo Uruk, tá bom? Eu ensino assim e vejo os meus ex-professores falando assim. Se tem algum professor aqui no YouTube que fala diferenciado, show de bola. Mas o importante é você saber que é essa palavrazinha aqui, tá ok? Ou seja, Inepur. São essas 3 cidadezinhas aqui. Opa, professor, não é com E não. Agora o senhor errou mesmo, é com I. É Nippur, ok? São essas 3 cidadezinhas aqui, né, que surgiram nos pântanos da Suméria, numa região chamada de Mesopotâmia. Eu já expliquei na aula passada para vocês o que significa Mesopotâmia. Terras entre rios, ok? Beleza? Estamos falando da Mesopotâmia, nós estamos falando de 2 rios. Quais são esses rios? Lembra lá da aula passada? É o rio Tigre. E o rio Eufrates.
Opa, professor, lembro bastante. Pois bem, pessoal, Tigre e Eufrates, estamos falando da Mesopotâmia, não é isso? O Uruk e Nipu, nos pântanos da Suméria, surgiram essas 3 cidades aqui. E dentro dessas cidades aqui vai rolar muita coisa, muito estudo delicioso aqui no canal Historiografando, tá certo? Olha, pessoal, nessa região em si da Mesopotâmia, ok? Acontecia, principalmente no Tigre e Eufrates, problemas sociais. Aqui já entra aquele pontinho que eu mandei vocês estudar em cima daquilo. Problemas sociais, como? Problemas catastróficos, como era o caso das cheias dos rios Tigre e Eufrates. Essas cheias causavam o quê? Irregularidades, ok? Irregularidades na forma social desses povos primitivos. Sabe por quê? Porque eles não estavam acostumados com o sistema de cheias, não. As cheias chegavam quando chovia bastante lá na cabeceira desses rios. Acontecia que eles eram pegos de surpresa, assim destruindo muitas das suas plantações, das suas colheitas, até mesmo das suas próprias casas, ou seja, da sociedade. Tá bom, turma? Então, aqui já tô te dando aqui algumas características das primeiras cidades onde elas surgiram, nos pântanos da Suméria. Não importa a datação, na região da Mesopotâmia, que essa região é característica dela, os rios Tigre e Eufrates. Acontecia muitas irregularidades dentro dessas cidades por causa das cheias do rio Tigre e o rio Eufrates, né? E essas cheias acabavam assim danificando as suas plantações, as suas colheitas, a sua sociedade, as suas casas. Muitas casas foram por água abaixo. Porque esses povos sumérios, quando se estabeleceram aqui próximo aos rios, que a gente está citando aqui, eles fizeram suas casas ali na beira do rio, mas não imaginavam que viria logo uma chuva devastando as cheias do Nilo, né, acabando com essa sociedade, beleza? Essa característica, professor, ela tem possibilidade de cair em prova, que você já colocou aí no quadro, ó? Tem, tá, gente? Como é que isso aqui pode cair em prova? Ó? Mesopotâmia, a gente já sabe que é terras entre rios, ela não vai cobrar. É justamente o quê? Afirmando em uma das alternativas, a banca CESP perguntando, vou aqui formular de cabeça rapidamente uma questãozinha básica e show para vocês. As cidades de Uruk e Nipu, elas se desenvolveram em uma região chamada berço da Mesopotâmia. Um exemplo, verdadeiro ou falso? Ó, verdadeiro. Então, o Uruk e Nipu associa com Mesopotâmia, Sumérios, e tá resolvido a tua situação, a tua vida para essa questão. Pareceu fácil? Sim, tornou-se fácil porque teve uma explicação aqui, historiografando antes, por isso que tornou-se fácil. Mais características desse povo sumeriano, dos sumérios, professor, pode dizer aí quais são? Sim, um tipo de escrita. Um tipo de escrita, eu tenho aqui a escrita cuneiforme. Isso aqui também é forte, cheiro de prova, tá, pessoal? Fichando aqui para vocês, ó, cuneiforme. Agora eu vou pegar aqui meu projetor para espelhar para vocês o tipo de escrita cuneiforme. Eu quero que vocês conheçam também esse tipo de escrita, tá? Não precisa só você estudar na teoria, você tem que ver a prática aqui com o canal Historiografando, tá bom, gente? Olha só, tô ligando aqui, vamos lá, vamos ver se vai dar para vocês enxergarem, né? Ó. Deixa eu só virar aqui a tela, tá? Pronto, gente, ó. Acredito que agora vai dar para vocês enxergarem, ó. Isso aqui é um tipo de escrita. Deixa eu botar acima ou dar luz ali, não dá reflexo, né? Esse aqui é um tipo de escrita chamada escrita cuneiforme. Então, se você não conhecia, tá bom? Você já começa a conhecer a partir de agora esse tipo de escrita aqui chamado cuneiforme. Ok? Cuneiforme é o tipo de escrita, só para você conhecer. Tá vendo esses pequenos lachos que a gente chama aqui, ó? Isso aqui era feito tudo com ponta de materiais pontiagudo. Materiais pontiagudo, tá bom? Com estilete, bem fino. Isso aqui é um modelo de escrita chamado cuneiforme, ok? Vamos lá? Vamos continuar aqui. Eu volto já novamente para o slide, mostrando para vocês mais detalhes, tá bom? Então, a escrita cuneiforme é do povo sumeriano. Ótimo, professor. Aprendi aí já em relação a esse tipo de escrita chamada cuneiforme. Ele era um tipo de escrita ideográfica. Cuneiforme, ideográfica.
Olha a característica da escrita cuneiforme, tá, gente? Ideográfica. O que é que significa, professor, ideográfica? Ideográfica significa justamente que expressava-se ideias com aquela imagenzinha que eu acabei de mostrar para vocês, ideias. Por isso que chama-se ideo, ou ideo, de ideia. Ideográfica expressava-se o que? Justamente expressava uma ideia. Então, esse tipo de escrita, característica dela, expressava, vou colocar bem aqui para vocês, tá, pessoal? Ó, expressava uma ideia. Ideia perdeu o acento, não tem mais, né? Então, expressava uma ideia, esse tipo de escrita cuneiforme. Verdadeiro ou falso, professor? A escrita cuneiforme expressava uma ideia. Verdade. Se a banca for maldosa e ela é maldosa, ela vai dizer só assim: a escrita cuneiforme, ela tinha característica ideográfica. Show de bola. Se ela quiser complementar mais ainda, ela faz, ó. A escrita cuneiforme tinha o formato ideográfico no qual expressava um sentimento íntimo particular. Será que estaria certo? Cara, sentimento é o quê? É uma ideia que a pessoa tem em relação a alguma coisa, o sentimento do amor, o sentimento da paixão, do carinho, da guerra. Isso é uma ideia de quem assim a produziu. Tá ótimo? Fica ligadinho aqui nessa passagem que é importante para vocês, tá ok? Nota aí, historiografando. Nota aí, galera. Professor, tem mais alguma coisa que eu preciso estar aqui atento em cima dessa escrita cuneiforme? Tem não só uma, tem duas, tem três, tem quatro, que justamente, pessoal, essa escrita cuneiforme, ela foi criada para expressar a ideia do, como eu já falei aqui para vocês, não retiro em momento algum, tá correto. Ela também serviu para quê, professor? Para registrar, olha só, registrar transações comerciais. Opa, professor, a serventia dela era essa? Também, tá, pessoal? Registrar transações comerciais, tá certo? Transações comerciais é mais uma característicazinha para que servia essa tal de escrita cuneiforme. Olha o comércio aqui. Falei para você, economia, né? Então, novamente, pensa comigo, pensa no formato que eu mandei vocês escreverem, tá ótimo, pessoal? Então, ela expressava ideia, amor, paixão, tudo bem, mas também servia para registrar transações comerciais dentro da região ali da Mesopotâmia. Os sumérios desenvolveram esse tipo de escrita chamada cuneiforme ideográfica, que expressava-se assim, ideias, ok? Posso apagar aqui, minha galera? Já tô apagando, viu? Já tô apagando. Ah, deu um trabalho aqui esse pincel para apagar, mas vai dar certo. Rapaz, o pincel que eu coloquei aqui parece que foi o pincel permanente, viu? Deixa eu trocar ele aqui, ele estava muito bom para ser verdade. Deixa eu trocar ele aqui, vou colocar o outro aqui. É final de semana, não tem como eu encontrar um pincel em algum local, né? Mas dá para utilizar aqui o mais escurinho um pouco, menos claro, tá? Isso aí, gente. Você notou as características aqui, muitas características já que possam estar dentro do caderno de prova de vocês, tá ótimo? Mas vamos continuar com mais características. Professor, dentro da sociedade suméria, se cair na minha prova que havia escravidão, eu faço o que, professor? Escravidão. Olha aqui, ó. Havia escravidão. Eu marco que está certo ou que está errado? Você não vai titubear, você vai marcar que está certo. Aí, a banca CESP, ela vai dizer bem assim: a sociedade suméria, por ser descendente dos vales, dos pântanos da Mesopotâmia, tinha como fenótipo, ou seja, característica, né? A pele branca, a pele mais clara. Isso é verdade, tá, pessoal? A pele mais clara, que dentro dessa sociedade houve escravidão. Aí a pessoa vai querer associar o fenótipo, a cor da pele. Opa, o cara tem a pele clara, não era escravidão. Porque aqui no Brasil atribuiu-se em parte, né, que a escravidão era negra. Cuidado, viu? Cuidado que você não pode generalizar isso. Então houve sim escravidão na região, né, da Suméria. Ok, turma? Notou isso aí? Havia escravidão sim. Agora preste atenção. Com número pequeno. Então o número de escravo era reduzido. Existia escravidão, mas com o número de escravos reduzido, muito pequeno mesmo, sabe? Uma redução de escravidão, digamos assim, tá ok?
Continuando, pessoal, aqui, olha só. Mais uma característica historiografando. Eles eram nômades, professor? Nômades. Nômades? Gente, foi o que eu disse para vocês na aula passada. Gente, lá no início, com a descoberta, né, com a introdução da agricultura, começaram-se a se estabelecer nas antigas civilizações o que? As primeiras cidades. Que as primeiras cidades deixaram o homem mais sedentário. Não foi isso que eu falei para vocês? As sociedades. Aqui, a sociedade suméria, ela estabelecia-se com as cidades que eu falei para vocês, o Uruk, Nipu, sim, se estabeleceram. Mas só que esse povo aqui já tinha no sangue dele, no braço, nas raízes, de ser um povo que não parava, tá certo? Então, eles tinham um grupo de pequenos escravos reduzidos, como eu falei para vocês, e além de tudo, preste muito bem atenção, eles eram nômades, tinham pessoas, grupos de pessoas que eram nômades sim, eram nômades. Então, cuidado para não cair naquela velha generalização. Eles eram nômades, coloca aqui o Vzinho de certo. Nômades também. Apesar de existir cidades, cuidado, não generaliza, toda regra tem exceção, tá ótimo, mas eles sim, grupos de pessoas sim, que eram considerados o quê? Nômades, tá bom? Vindos do deserto da Síria. Síria, deixa eu só escrever. Eles vinham da onde? Do deserto sírio. Tudo beleza, minha galera? Notado isso aqui. Só pegar aqui acadianos, né? Acadianos. Os pincéis estão um pouco complicados, mas vamos lá. Nômades, né, que vinham do deserto da Síria, povo qual a gente chamava de acadianos, conhecido como acadianos. Eles, pessoal, dominaram as cidades-estados, os acadianos, né, o povo que se estabeleceram aqui, esses nômades, tá ótimo. E eles também, além de dominar, como eu falei para vocês agora há pouco, né, a questão da cidades-estados, eles eram povos que tinham artifícios políticos. Vamos ver isso, tá, gente? Vamos ver tudo isso aqui nas minhas anotações que eu irei colocar para vocês. Quer ver só, pessoal? O ano, não se preocupe com isso, será 2300, 3100, não se preocupa com a datação não. Só nota aqui as minhas características que eu estou passando para vocês, certo? Eles dominaram cidades-estados, esses acadianos, vou colocar aqui até em vermelho, tá? Dominaram o quesito cidade, estado, era uma característica dos acadianos, ótimo, característica deles, eles tinham esses artifícios aí, tá ótimo? Quero dizer para vocês também que eles trabalhavam com metal, metal, bem aqui, ó. Eles trabalhavam com metal, sim, professor. Era uma característica de trabalho na lapidação de pedras preciosas e também na escultura. Metal na escultura também, vírgula, na escultura. Escultores, né? Então, mais características aqui da nossa sociedade sumeriana. Tá ótimo? Outro ponto importante que vira e mexe pode cair em prova, eu vou colocar até em vermelho aqui destacadão, ó. Os sumerianos, eles eram politeístas. Professor, o que é que significa politeístas? Ou seja, faziam culto a diversos deuses. Eles não tinham um único deus, eles tinham deuses vários. Beleza? Notou aqui as características? Tá meio complicadinho aqui, né? Tá meio feia a letra, a escrita aqui do professor não é tão agradável. É a correria para não bater aqui os 20 minutos, para não ficar uma aula tão cansativa para você aqui no YouTube. Mas lá na plataforma, você vai ter que sentar a bundinha lá na cadeira e estudar, mesmo que dê enfadonho, seja complicado, você vai ter que estudar lá sim, tá ótimo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar para você aqui mais uma imagem sobre os sumérios, que é uma imagem que caracteriza bastante a sociedade sumeriana. Deixa eu só voltar aqui. Caracteriza bastante a sociedade sumeriana, que é justamente o modelo deles em relação à construção. Preciso mostrar para vocês aqui, deixa eu só caçar aqui a imagem. Olha só, minha galera, aqui eu tenho, mostrando para vocês aqui o modelo de cidade dos sumérios. Isso aqui é muito interessante. Deixa eu só botar para cá para não ficar tão claro ali, ó. Ótimo. Aqui é o modelo de cidade dos sumérios. Os sumérios, eles tinham esse tipo de arquitetura. Esse tipo de arquitetura que é uma arquitetura típica desse povo, tá ótimo?
Vão lá, vão começando aí a visualizar, certo? Que eu vou retirar, tá bom, gente? Pronto. Beleza, gente, né? Então, vocês viram a imagem agora e completando mais característica aqui com os sumérios, eu destaco para vocês que eles foram os primeiros na construção veicular, tá ótimo? Os sumérios se destacaram na construção veicular, com rodas, lembrando, e quero deixar bem claro que as cidades as quais eu citei e as demais cidades dos sumérios eram autônomas, ou seja, existiam autonomia. Cidades, vou até colocar que isso é muito importante, viu? Cidades autônomas. Agora preste muito bem atenção que, além de ser autônomas, chegou um momento que ela deixou de ser autônoma, tá ótimo? Aqui no início, para todos os efeitos, vocês podem colocar assim, a Suméria, ela tinha uma característica de cidade autônoma, que posteriormente, ou seja, que mais lá na frente, é isso, houve a perca dessa autonomia para poder, assim, eles montar a grande nação suméria através da unificação. Então, eles eram autônomos, mas depois juntaram-se tudo. É isso, por volta lá de 2330 a.C., houve o que nós chamamos de unificação. Beleza, gente? A unificação das cidades, é isso, sumerianas, ok, gente? Então, característica boa, cidades autônomas, depois unificaram. Não fica preocupado de querer pegar 2330 não, tá? Não se preocupa, antes de Cristo não precisa você pegar isso não. Pronto, o processo de unificação da Suméria, só para terminar aqui o nosso encontro, né? O processo de unificação foi um processo que ocorreu sobre um comando. Um comando de quem? Do rei Sargão I. Então, o rei Sargão I, certo? Ele foi o responsável por essa unificação, que antes eram cidades o quê? Autônomas. Depois começou-se o quê? A unificar-se. Um exemplo, né? Eu tenho aqui cidade como Acade, ela se unificou, tá ótimo. E lembrando que Sargão era rei justamente da cidade de Acade. Então ela também sofreu a unificação com o pedido de unificá-las todas as demais pelo rei Sargão. Ok, pessoal? Com isso, né, surgiu o primeiro império da região, com essa unificação, tá certo? O império assim dado pelo rei Sargão, tornou-se um império muito grande, né? Diga-se de passagem, um império muito bem organizado, porque os sumérios eles eram povos organizados, mas organizados no sentido de se trabalhar essa unificação, porque quando existe a autonomia e de uma hora para outra se unifica, vai começar a desandar as coisas, né? Isso. E a organização deles, quando eu falei aqui que eles eram muito organizados, por quê? Quando houve a unificação eles não protestaram, mas não durou muito tempo, tá, pessoal? Não durou muito tempo, pouco mais de 100 anos depois eles foram destruídos, mas não entre eles, mas por povos inimigos. Beleza? Eram bem organizados, com autonomia se unificaram, mas faltou um pouquinho mais de organização para vencer a batalha contra os inimigos. É isso, gente. 23 minutos já, né? Vamos aqui finalizar o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nota tudo isso. Tem muita importância para a sua prova, tem muita importância para o seu conhecimento. Não importa que alguém está dizendo que não tem edital, quando é que vai sair? O governador já prometeu que vai ter concurso para BM e para PM. Então é estudar, minha galera. É você deixar esse ócio, né? Esse ócio de estar em casa assistindo séries. Séries é bom demais, né? Mas vamos assistir a série da vida real, vamos fazer parte do que realmente vai agregar conhecimento, o que vai agregar importância e vai ser pro resto da vida toda, é através de quê? Do concurso público. Gente, como sempre, eu finalizo minha aula aqui pedindo para vocês, se inscreverem no canal Historiografando e também, se possível, seguir lá no Historiografando Tube. Historiografando Tube. É um nominho complicado, mas é para ser único lá no Instagram, tá certo? Quer adquirir o nosso curso completo para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, História e Geografia? É só chamar aqui no Zap, 87, o DDD, tá? 99299119. 99299119. Fala com o professor Adriano que você vai vir estudar com os feras da aprovação. Foi em PM Pernambuco, foi em PM Alagoas, PM Bahia e com certeza vai ser dobradinha novamente aqui em Alagoas, porque nós já temos experiência. Força, guerreiro, até o próximo encontro.